Programa não indicado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E já que a gente pediu pizza, vamos continuar na microdigital, né? Vamos ficando com o rodízio, tá bom, né? Viu a calabresa aí? Então, me dá 4 queijos, Chico. Nesse caso daqui é uma pepperoni com bordas de cheese pop lá da... Esse daqui foi um plano bacana, cara. Poxa. Bem. Esse é a pizza. Mas quem vai falar sobre ele? Eu falo, essa é a pizza de maçã. Então, assim como eles clonaram a ULA do Spec, que era uma coisa absurdamente complexa, eles resolveram fazer também o seu clone de Apple II. Já estavam mais do que traumatizados com o TK-2000, né? Eles resolveram fazer um clone de Apple II, só que não quiseram ficar no lugar comum do Apple II Plus, que era o único modelo de Apple II copiado no Brasil. E fizeram o Apple IIe. O Apple IIe, ele tem 2 circuitos integrados, customizados, a MMU, Memory Management Unit, que cuida da memória e vídeo, e a I/O, a Input Output Unit, que cuida da parte do I/O e uma parte, pelo que eu entendi uma vez lendo sobre o Apple IIe, de fazer umas gambas para manter a compatibilidade de rádio com aquilo que já existia. Assim, eles fizeram o seu próprio Apple IIe. Isso foi lançado em 86, o TK-3002E, e em 87 o TK-3002E Compact. Basicamente, o TK-3002E ele tinha as mesmas especificações do 2E original, porém ele já trazia aquilo que a Apple se recusava a colocar no seu equipamento, que era o teclado numérico auxiliar. E também, aí sim, parte da localização, que era uma coisa muito boa, e fez o TK-3000 ser utilizado muito por advogados no Brasil no final dos anos 80, que era a acentuação na língua portuguesa e, talvez por programadores, a pré-programação de teclas. Você poderia criar combinações de teclas, programar, né, shift, sei lá, de repente, shift P para escrever alguma coisa e facilitar a sua vida. Ou seja, você podia criar macros, né? Sim. E não era uma coisa relacionada ao software, era do sistema, era do computador. Do próprio sistema, sim. Nível de hardware. E a acentuação na língua portuguesa foi a maravilha para os advogados, porque tribunais e fóruns se recusavam a receber as petical, as moçal e tudo mais. Tinha que estar corretamente acentuado, né? Vale lembrar que no final dos anos 80 já tínhamos uma grande informatização de escritórios acontecendo no Brasil. E isso também compatibilizava com as impressoras. Sim. Que elas tinham todo o ASCII dos caracteres acentuados, mas que os micros que vinham lá de fora não seguiam a tabela. Até alguns chegavam a ter caracteres acentuados na tabela ASCII, mas não eram os mesmos padrões das impressoras. Vamos lá, o que mais? O TK-3002E ele vinha com 64K de RAM, igualzinho o Apple IIe. Você usava a expansão de RAM, no caso a TK-Works, para conseguir 80 colunas e alta resolução, e tudo naquele mesmo gabinetezinho padrão Apple II. O TK-3002E Compact, ele já era um outro produto, por assim dizer. Ele era um gabinete menor, bem menor em relação aos Apples convencionais. Ele saiu já nas versões com 128K de RAM, ou seja, 64 mais 64, uma versão muito mais sofisticada que era com 320K de RAM, que era 64 mais uma expansão de 256, e a interface de impressora paralela, que é uma coisa que não vinha nos Apple II de fábrica, uma Disk 2 e um slot lateral.
Só para terminar aqui, o TK3002E Compact foi o último computador que a Microdigital lançou na linha de 8 bits. Depois ela partiu para os clones de PC. E não durou muito depois? Não durou muito depois. O TK3002E Compact tinha o mesmo case do TK2000, que o qual não vou falar agora. E uma curiosidade, que aquilo que o Instituto de Marketing se insistiu em publicar na época, era o fato de que ele tinha um Z80 com som de microcontrolador controlando o teclado. Mas isso tem a ver mais com a possibilidade de usar os novos recursos de programação do que você realmente utilizar o Z80 para algo útil. Mas na prática, isso se tornava uma poderosa ferramenta de marketing da Microdigital dizer que tinha um micro melhor do que o da Gradiente e o da Sharp e da Econ. Sim. Porque ela dizia, no MSX lá no Expert, o Z80 controlava a CPU, aqui ele só controla o teclado. Observe o poder da nossa máquina. Sim. Inclusive a propaganda na época da Microdigital, quando ela lançou realmente o TK3002E, ela falou assim, ela falava descaradamente que a Microdigital estava trazendo uma evolução, evoluindo. Tirando os 8 anos de atraso. Os 8 anos de atraso. Foi. Era aquele comercial com um micro, com 2 drives, um sujeito até vendo umas coisas com disquete na mesa, tinha uma caneca, tudo. E os biscoitinhos crack. Era a quarta capa da Microsistemas, era padrão. Sim. Agora resta saber se os 8 anos de atraso eram dela ou da concorrência. Não, 8 anos de atraso no mercado, né? Porque tudo que é software de Apple II novo já saía para rodar em Pro 2 e Apple IIe, e os brasileiros continuavam fabricando o Apple II Plus. Interessante que eu tava vendo que o gabinete do TK3002E Compact era o mesmo do TK2000. Então basicamente mudaram as cores, né? Era muito Sim. parecido. Mas eles diziam que era igual. Ô Giovanni, então o TK3002E foi o primeiro clone do Apple IIe. Ele não foi o único. Não foi. Foram muito reduzidos no Brasil. Acho que tiveram 3 fabricantes que fizeram, e no mundo também foi muito pouco. Você acha... Uma foi a CCE. Mas assim, a CCE teve o Exato 2E teve uma vida muito curta, e o outro fabricante, que eu não lembro agora, do 2E brasileiro, também. Foram modelos que tiveram uma vida muito curta em relação ao TK3000. Só pra curiosidade, cara, eu tenho um TK3000 muito completo, tem todas as expansões que você pode imaginar, e mais algumas que foram lançadas agora, como a CFFA 3000, que tá a minha pra chegar já. Maré vermelha, filho. Vai demorar. Fim do ano tu vê ela. Tá vendo bem? Eu tenho a CFFA 1.3, já quebra um galho, eu já tenho ideia dele. Eu te digo o seguinte, a máquina em si é um maquinão, porque depois de tanto tempo de lançada, uso, surras e afins, a máquina não apresenta uma sequela sequer. E o TK3000 que eu consegui para restauração, ele estava muito surrado. E mesmo estando muito surrado, ele funcionava perfeitamente, cara. Os slots não dão mau contato, a fonte é excelente. Eu tenho aquele, na época que lançaram, que eu vi que aquecia demais, eu tenho o Tornado, que é aquele cooler externo que você coloca, que também é o botão de liga e desliga na frente. Então, a máquina é excelente. Tem algumas pequenas falhas de projeto que a Microdigital poderia ter corrigido, porque, por exemplo, enquanto o Apple IIe, ele tinha as saídas de interface no fundo, ou o espaço para a saída de interface, se você comprasse uma serial, por exemplo, ela tinha o flat cable, que você podia colocar o conector da interface na bundinha dele parafusado. O TK3002E não, ele tem aletas, então você pega o fio, joga pela aleta e fica aquele fio solto lá atrás dele. Sim, é o mesmo padrão de gabinete dos Apple II Plus. É isso aí, enquanto a Apple corrigiu isso no Platinum e corrigiu isso no 2E, o TK3002E, ele poderia ter se aproveitado disso e feito. Mas aí eles teriam que mandar refazer outra forma de gabinete, né? Sim, mas de qualquer forma, cara, eu te digo que a máquina é excelente. A máquina tem teclado numérico, teclado é muito bom. A Apple se recusava a botar, né? A Apple se recusava a colocar, ele tem teclado numérico. Sim. É muito bom, funciona muito bem. É uma máquina extremamente rápida, não tem atrasos. É como você espera de um clone, que ele não seja 100% de velocidade de um original, mas o TK3002E era perfeitamente igual. E os direcionais deles eram horríveis. Hein? Direcionais não, direcionais era igual da Apple. Sim. Que coisa horrível. As setas cursoras dele, e por sinal é o seguinte, em linha. delete não faz delete, tá? O delete é backspace. Não, o delete você aperta o delete, ele só volta o cursor. O delete você aperta o delete, ele apresenta um caractere estranho. Isso é padrão do Apple II. Seguinte, já que a gente parou de falar bem e começamos a falar mal, vamos falar das máquinas ruins logo, vambora. Vamos emendar logo, vamos mandar. Hora da ruindade. Bem, falamos das máquinas boas, dos bons clones criados. Agora nós vamos começar a falar mal. Vamos começar da Se você vai copiar, faz direito, senão vai dar problema. surra de gato morto até o bicho miar. Então agora a gente vai começar a falar, perdão na palavra, das cagadas. Aqui vão as péssimas ideias, como copiar a tecnologia dos outros e não fazer direito, como não fazer a cópia. Aqui vale a regra da banda cover,
toque direito, senão eu vou ouvir o CD original mesmo. Ou o que eu falo sempre em termos de podcast, alguns já ouviram. Se vai fazer um podcast, não faz podcast clone dos outros. Investa e faça uma coisa original. Vamos falar Who is Bad? Alphabet Machines. Começando pelo MPF2, Microprocessor 2 da Multitech. Você vai ouvir, cara ouvinte. Quem é a Multitech? É Acer. Temos um presente aqui, um herdeiro do MPF2 presente nesse momento nas nossas gravações. Então vamos falar do MPF2. Vamos lá. Que tal adaptar o Apple II para o mercado chinês, colocando suporte aos ideogramas chineses. Como vocês sabem, o alfabeto usado pelos chineses, né, com as suas línguas, o mandarim e o cantonês, as variações do chinês, são alfabetos pictográficos, né? Então, aqueles ideogramas, aqueles desenhos engraçadinhos, são as palavras. Sim. Podemos até fazer se plotarmos direto na tela gráfica. Vamos melhorar, vamos fazer direto na parte gráfica. Quem não sabe, a origem do fax, da tecnologia de fax, vem daí, porque os japoneses não conseguiam usar telex. Sim, era muito complicado para eles. Mas assim, eles iriam adaptar o Apple II Plus para exibir ideogramas. Porém, foi o seguinte, uma ROM com caracteres, com todos os caracteres chineses, ou pelo menos com todo um suporte básico, e adaptar todo o circuito de geração de vídeo do Apple II para fazer isso, ia ficar muito caro. Então, foram fazer uma solução que a gente chama hoje de frame buffer. O que a gente vai fazer então? Bem, vamos dar uma capada na eletrônica. Vai ficar lento? Não, mas nós temos a paciência milenar chinesa, que deve ser enfatizada nesses momentos. Sim. E aí eles fizeram uma máquina onde o modo gráfico é de baixa resolução. Com caracteres direto em modo gráfico. IGR. Que 40 por 40 e 16 cores. E que também é emulado. Que também é emulado. Sim. Assim, em tese, o MPF2 até que era uma boa ideia. Um computador barato, com uma certa compatibilidade com os Apple II Plus. Totalmente despretensioso, né? Sim, a caixinha era despretensiosa, a aparência dele parecia um TKzinho, TK-35, né? Ele era pequenininho, assim. Então, pessoal, beleza. O problema é que ele foi vendido pra fora também. Então, ele chegou a ser vendido no mercado europeu. Sim. Nas pesquisas, na montagem da pauta, o Giovanni encontrou uma propaganda em italiano dele. Análise do equipamento. Eu tô vendo que esse negócio de design italiano rolou muito nos anos 80, né? E tem uma resenha da Your Computer inglesa do MPF2. Sim. O Giovanni também colocou e vai pros nossos show notes. Assim, é bizarro, sabe? É aquele tecladinho pequenininho que a gente tem pavor. Você podia ligar um teclado externo. Não, mas é dois teclados. Ele tem um teclado interno e um teclado externo. E todos dois. Sim, que era do mesmo tamanho do teclado pequenininho. Sim, todos dois são horríveis. Eu não entendi qual foi a ideia desses jumentos. Pior, né? A máquina tinha especificações que não eram de todos ruins. Ele tinha 16K de padrão de ROM, ele tinha os 64K de padrões de RAM, teclado tipo calculadora com 49 teclas. Sim. Meu Deus do céu. Ele tinha o modo gráfico do Apple II+, lá, que é os dois. Sim, e o modo pra você escrever em chinês. O problema desse cara é que ele foi vendido pra fora e realmente acabou indo parar naquela velha pizzaria que nós estávamos comentando agora há pouco, né? Só uma curiosidade. Eles foram na Itália. Sim. Antes de chegar na pizzaria, curiosidade, ele foi vendido na Inglaterra em 1983 pelo preço de 269 libras. Detalhe, o ZX81 era vendido por 100 libras. E você tinha o Spectrum também vindo encascado, vindo na sequência, que estava sendo lançado nessa época. 129? Que ele custava também talvez a metade do preço do MPF2. Ou seja, 129 libras. Alguém ia querer comprar essa máquina? Nunca será. Mas era aquele negócio. Ele era muito mais barato do que os Apple II estão disponíveis no mercado inglês. Exatamente. Mas acho que inglês ia querer Apple. O inglês queria Sinclair. Pois é. Eles estavam falar, bicho é feio. É feio que dói. É mais feio que bater na mãe. Gente, ele não é feio, ele é horroroso. Mas assim, como alguém na Itália comprou e alguém na Itália esqueceu dentro da pizzaria... Nossos pizzaiolos, quer dizer... Microdigital. Microdigital. Resolveu que ia ser uma boa ideia fazê-lo aqui. Isso. Só que não fizeram de qualquer jeito. Exato. Perceberam que o bicho é feio pra caramba. Vamos dar uma maquiagem, né? Começa que eles pegaram o modelo da carcaça do Atari 800 XL. Pra ser exato, do 1200 XL. Do 1200? Do 1200 XL. E pegaram como modelo, vamos mandar injetar essa carcaça e vamos fazer ele nessa carcaça aí. Arrancaram o suporte chinês. Que não precisava, mas a compensação não botaram acentuação em língua portuguesa. Fudebas.
detalhe, tinha um gráfico à disposição que poderiam ter aproveitado. Muito bem. Aliás, só um comentário. Se pegar a placa-mãe do MPF2 original e do TK2000, vocês vão ver que ela é muito parecida. A posição de tudo tá muito parecida. Foi vendido como computador compatível com o Apple II Plus. Eu lembro disso. Nossa. É compatível. Nem o Basic era totalmente compatível. Sim. Tive um TK2000 e eu lembro que ele vinha com uma porcaria de um editor assembler embutido que você podia pegar algumas meia dúzia de Gambi para poder fazer rodar Karateka nele. Então, Sanders, o MPF2 já tinha isso. Putz, bizarro. Até aquela história que o pessoal conta que tem o comando load A, que é load para programas de Apple, load T, que é load para programas do TK, era do MPF2. E pra quem se lembra, a input brasileira, ela tinha listagens específicas de Apple, tinha listagens específicas de TK2000. Sim, somente em assembler. E, ironicamente, o símbolo na input era maçã com furo no meio. É maçã com furo mesmo. Era maçã podre. E agora é o seguinte, se você se prestasse a digitar qualquer coisa que fosse Assembler, Basic, For, cara, torça para nunca errar uma linha, porque o maldito não tinha modo de edição, você tinha que redigitar a linha toda. Mas o Apple também não tinha. Sim, é o Basic. Não, esse é o Basic do Apple II Plus. Não, o Basic do Apple IIe tinha opções para edição. Ah, tá. Eu só mexi com o Apple II Plus. Odiava isso. A Microdigital, ela lançou duas versões do TK2000, o TK2000 e o TK2002. O 2 eu não lembro. Diferenças entre os modelos? Nenhuma. A ROM é a mesma. Mas mais memória. Mais memória só? Não, aí que tá. O TK2000 e o TK2002 com 64K de RAM são idênticos. Eu até me dei ao luxo de fazer um hash de 128 bits das duas ROMs só pra dizer que elas eram iguaizinhas. E eram? Uau. Bizarro. O TK2002 saiu com uma versão de 128K de RAM, que a ideia era você poder usar o drive de disquete, carregar o DOS 3.3 e rodar a Multiplan, o pai do Excel. Saiu o drive de disquete? Saiu. Eles fizeram... Não, tinha... Tinha, eu lembro. Eu cheguei a ver em alguns lugares. Ela chegou, mas era muito raro. Era uma adaptação da S-Disk. O próprio MPF2, gente... Cara... O próprio MPF2, ele tinha também uma interface de drive. Tá, e o legal é que eu cheguei a ver cartuchos de TK2000. Inclusive, eu vi o cartucho que seria o Disk 2 pra ele. E era cartucho reaproveitado de Atari, cara. Não era só isso que era aproveitado de Atari. O joystick dele era também. Sim, mas assim... A versão com 128K, o pessoal na lista de Apple II, na Apple II BR, que fica no Yahoo Groups, eles estavam analisando e descobrindo que existiram dois modelos. Um modelo é o mesmo TK2000 com 104K de RAM e uma placa e um miojo de wire-up ligando 128K no circuito, e uma outra placa que é muito mais bonita, muito mais bem feita, que deve ter alguma revisão que eles fizeram antes de desistir do projeto. E com relação ao TK2000, assim, talvez a coisa mais digna de nota, porque todos os jogos de TK2000 que eram vendidos no mercado pela Microsoft, que era o braço de software da Microdigital, tinham que ser convertidos para rodar. Sim, gente, o nome era Microsoft, tá? A própria. Não é a mesma que nós conhecemos hoje. A única coisa realmente digna de nota é o fato do jogo Karateka ter sido convertido para rodar no TK2000. O Karateka foi um jogo feito para ser rodado em disquete. Isso. Ele foi adaptado para rodar em fita cassete. Todos os módulos que são carregados dinamicamente do disco foram adaptados para ser carregado de uma vez só. Tanto que tem uma mensagem na caixinha do Karateka, o TK2000, que era: desconecte a interface drive antes de rodar o programa, porque ele usa parte da RAM da interface para fazer esse truque. Bizarro. Bom, Sim. como ninguém tinha interface de drive do TK2000, Ninguém conhecido. ninguém precisava desconectar. Ninguém precisava desconectar. Exatamente. Agora, Sander, você que teve o TK2000, quantos anos o Karateka ficava pra carregar? Era complicado. A fita dele, eu lembro que ele tinha um balde rate menor que o balde rate. Eu já tinha, né, C400 Polo. Na minha bancada eu tinha um Expert, um Hotbit, eu tinha um TK2000, eu tinha um ZX81 e tinha um CP400 Polo. Sim. E tinha mullet também. Mullet. Tinha cabelo. Tinha cabelo. Tinha cabelo também. O Giovanni lembra dessa época, dessa bancada que tinha lá atrás? Sim. Pois é, então tinha micros de tudo que é canto lá, de tudo que é parte do mundo tinha micro lá. E o legal é o seguinte, eu botava pra carregar um jogo no MSX em fita, botava um pra carregar no CP400 em fita, enquanto eu e o Giovanni jogávamos nos micros distintos, o Karateka ainda tava carregando. Era um lado inteiro de fita, né? O maldito, né?
Era aquelas fitinhas que o nego cortava, aquelas fitas de 5 minutos. Putz. Entendeu? E detalhe, era terrível. Isso quando carregava. O detalhe era quando carregava. Era festa. Pois é, engraçado aí. De todos os micros que eu tinha na época, que não eram retro, eram micros na época, o que menos me dava problema de leitura de fita era o CP400 Color. O MSX era um lixo para ler de fita, o Apple era um lixo para ler de fita, o ZX era um lixo para ler de fita. O CP400 não me dava problema. 81, o Spectrum era bom. E o TK2000 devia ser pior do que isso tudo. Não, o TK2000 não. Era um show à parte. Sander, fita, você tá falando do GX81, porque o Spectrum era bom pra fita. Não, o GX81. O que eu não tinha o GX81, eu tinha o TK82C. Certo, mas o TK90 você não tinha. Não, eu tive TK90 e tive TK95. Eu comprei um TK95, um 90X, aí apareceu um cara falando comigo, pô, troca pelo meu 95? Tá, troquei. Uma semana depois a membrana do 95 parou. Mais uma da série Derrotas do Sander. Mas assim, gente, já que estamos falando mal e falando de clones ruins e clone de clone, quem que encerra a sessão Apple II aí? Eu encerro com o Apple Laser 2C da Milmar. Não é clone do Laser 128, não era clone do Apple IIc, era simplesmente um Apple II Plus comum desse que você comprava aquilo nas casas da banha dos anos 80, só que com uma disc embutida. Safadeza marqueteira. Vocês imaginaram que isso? E é isso. O anúncio, eu tô olhando aqui, pesando apenas 1,8 kg e com alça própria. Nossa, isso era muito diferencial. Alça sensacional. Teclado ergonômico, 64K de RAM, alto-falante, entrada para 2 drives 5.4, gravador cassete, monitor colorido, joystick e mouse. Ideal para trabalho com software integrado. É o que diziam, né? Drive 1, Drive 2, com um desenho fantástico, mais setas, muito bem feitos, design gráfico da época. Eu fico espantado com os design gráficos da época, cara. Gente, seguinte, a Milmar, ela é uma empresa de um sujeito, eu já ouvi algumas histórias a respeito. O cara, ele falava o seguinte, eu copio mesmo. Ele não tinha nenhum problema de consciência em copiar. Tanto que a Milmar, ela tinha um clone de Apple II chamado Apple II. Copiar é uma coisa. Copiar mal feitamente, pra mim não é copiar, cara. Fazer cagada, né? Fazer cagada pra mim não é copiar. Gente, parte vem da Milmar também, só talvez não lembre hoje em dia. Tem uns videogamezinhos clones de Master System. Não, que eu tô falando não falando de computador e de videogame agora. A Milmar, ela chegou a querer fabricar no Brasil e registrou a marca Land Rover. Uau, imagina a Milmar fabricando um carro. Chegaram a fabricar. Em fibra de vidro? Não sei, mas chegaram a fabricar. Sensacional. Isto é a Milmar. Então tá, né? Isso indica que quando fabricou esse Apple Laser 2C da Milmar aqui, ele conseguiu um sucesso, né? Ele conseguiu vender esta porcaria. Para 4 pessoas, talvez. O mais bizarro do Laser 2 é que, o teclado dele ele não segue em paralelo com o gabinete. Ele é o mesmo teclado inclinado dos Apple II, se você reparar bem. Ou seja, o teclado ele simplesmente foi encaixado ali de um projeto que já existia. Eita, Lelê. Pois é. A gente chega de falar de Apple, vambora. Vamos continuar falando de cagada? Vamos polemizar? Vamos. Agora vem uma cagada master. Bonita. Não, mas ela foi corrigida. Mas vamos lembrar que, assim, boa parte do que a gente vai falar, isso a gente vai falar até um pouco mais rápido, a gente já falou no episódio 18, que vocês tiveram o prazer ou não, entendam como quiserem, de falar sobre essa plataforma, né? Gastamos quase uma parte inteira só falando mal dele. E vamos só relembrar do que nós já falamos mal. É o Expert XP800 da Gradiente, ou seja, o Expert 1.0. E XP800 foi clonado da Estrela, porque XP800 era o Ferrorama. Era o Ferrorama. Vamos lá, né? Só relembrando, a princípio não deveria ter nenhuma bizarrice. O padrão MSX era um padrão conhecido, documentado, você sabia o que fazer, etc e tal. E aí a Gradiente pensou, beleza, tem uma boa ideia, vamos aplicar essas boas ideias. Um gênio pensou, vamos fazer uma boa ideia, vamos agregar valor, como se diria hoje em dia, né? Agregar valor ao nosso clone. Aí entra um corte aqui e um barulhinho de um jumento rinchando, né? E como a Gradiente agregou valor ao MSX dela? Ela pegou o CF3000 da National, que era lindo, por sinal. Ok. E resolveu mexer no projeto. Aí o que ela faz? Ela tira o botão de reset. Lindo. Okay. Tirou vírgula. Ela botou na porta do cartucho. Maldito. Esse é um dos traumas do Sander, como quem o podcast sabe. Tirou o LED do Caps Lock. Ok. Ok, vírgula. Você nunca sabia se estava maiúsculo e minúsculo? Aquele LEDinho que custava até
Mas nem todo me assiste isso. Ah, cara. Mas ela tirou. E o recurso de ejeção dos cartuchos. O botão pra você ejetar. Isso era legal. Ia ser prático. Era legal. Era Mas ok. mas era legal. Ok. Mas não satisfeita com isso, resolveu agregar mais valor ainda. Essa próxima eu não lembrava e é bizarra, porque eu tinha que ter dois cabos. Mudou a pinagem da porta do cassete. Isso, eu tinha que ter dois cabos. Um pro Hot Beat, um pro Xbox. Isso não é ok. Não, isso não é ok. Não é bacana. Não, peraí. Ela inventou... valor. Isso não é tudo. Ainda tem mais. Inventou um conector pra porta de impressora. Que era uma impressora Centronic padrão. Que o padrão da MSX, o conector, é aquele conector pequenininho. Você mete o Centronic, sai pequenininho. Coisa que você tem, inclusive, no Hot Vocês Beat. querem saber o conector da impressora, a parte bizarra? Isso é um conector header. Pegue um conector de PC desse Sim. da placa, conecte ali, funciona. Sim. Valeu, Gradiente! Não, Eles resolveram peraí. mudar a pinagem da porta RGB também, né? Essa eu não lembro, porque eu não tinha monitor de RGB na época. Essa eu vou até falar uma coisa, que essa é que dá mais dor de cabeça. Até hoje. Mas aquele negócio, né? Monitor não saiu mesmo, só saiu o monitor mono, só o monitor colorido. E ninguém ia perceber que ia ter um monitor RGB lá. Não, e era mono e não era RGB, que é o detalhe. Valeu, Gradiente! Outra, mais uma. E não é só isso, ela mexeu na tabela ASCII para colocar acentuação na língua portuguesa. Mas assim, não ficou compatível. Peraí, tabela ASCII é uma coisa. Se na tabela ASCII não fazê-la compatível, aí é idiotice. Mas é que tá. Mas ela fez de um jeito que ela não ficou compatível com o Hot Beat, ela não ficou compatível com o padrão MSI internacional, e eles conseguiram que ela não ficasse nem compatível com a tabela ASCII de 7-bit. Eles são lindos, eles são ótimos. Gente, é muita agregação de valor. Sim, uma agregação de... agora melhor de todos pra completar. E não é só isso. Como diria o falecido Steve Jobs, and one more thing. Fez a placa analógica. Pra fechar com chave de merda. Então, vamos lá. A agregação de valor, como vocês bem sabem, não deu muito certo, né? Houve uma necessidade de um tal de recall. Na época não se chamava recall, né? A gente não conhecia dessa forma. Pois é, era a versão 1.1. Versão 1.1, que era basicamente trocar ROM e meia dúzia de teclas do teclado, e eu acho que não tinha mais nada também, né? Mas sim, aí tinha que trocar também aquela maldita plaquinha traseira, porque os conectores mudavam. Sim, eles mexeram algumas coisas. Eles trocaram, colocaram a saída pra cassete, pra alimentação do cassete. Mas é merdalhadação, né? Eles fizeram algumas modificações ali. O TA1 passou a ser incorporado dentro da máquina. E só em 87 começaram a realmente sair os experts que não precisavam fazer alteração, que era o GPC-1. Gradiente Personal Computer 1. Nossa, os caras são metidos até na hora de botar o nome no micro. Claro. Engraçado é que eles, em vez de fazer a coisa certa logo de início, eles resolveram fazer a coisa certa em 89, né? Depois que já tinha todo mundo se ferrado, criado, porque nós brasileiros éramos heróis para fazer software. Nós não tínhamos a documentação que a galera lá fora tinha. Então nós tínhamos que pegar a máquina, fazer reversa, entender como ela funcionava para criar o software. Aí nós criamos software, tudo funcionando lá com a RAM no slot Y. A Gradiente resolveu corrigir o projeto e colocar ela 100% no padrão. E botou a RAM no slot Z. No slot 2. Só que os nossos softwares, nós não estávamos preparados para fazer a checagem na BIOS da máquina onde é que estava a RAM. Porque a gente não sabia fazer isso. Não sabia fazer isso. O que acontecia? Daí vai a reclamação. Os espanhóis sempre dizem: Los brasileiros não suedem programar segundo o padrão. Ou qualquer coisa do tipo quando eles falavam. Sim. Mas a gente não sabia, porra. São 3 anos depois, foi o cúmulo da sacanagem. Mas assim, 4 anos depois, eles lançaram literalmente eles foram consertando os problemas, e 4 anos depois eles lançaram a máquina arrumada. Que deveria ter sido o início. O Plus e o DD Plus. Aliás, até que a gente uma vez conversou sobre o padrão, o Márcio sempre diz que o MSX, talvez o mais padrão feito no Brasil, é o DD Plus. Enfim. Não, é o Expert. O Plus e o DD Plus são da Gradiente. Oi. Ricardo, até aquela questão, tipo, a gente ainda vai discutir a fundo o Plus barra DD Plus. Sim. E eu acho que isso vai, se bobear, é um episódio inteiro. O que a Gradiente produziu esses 4 anos pra consertar o modelo dela? Um manual bacana. Ela fez manuais muito bens. Que aliás não foi ela que produziu, né? Ela contratou uma pessoa muito capaz pra fazer o manual. Aí ainda vou botar mais um defeito aí que vocês não citaram. Teclas que apagavam. Teclas que o silk saia no teu dedo. Exatamente. Não, gente, por favor. Não, o programa de silk screen da Gradiente é crônico de todo o produto que ela lançou. Viu? Verdade. Eu uma vez no meu teclado procurando a tecla I não achava.
achava. Quando eu fui procurar, ela tava no meu dedo, grudada. Outra, a minha tecla Enter voou pela janela do meu quarto. Ela foi parar 2 andares abaixo. Porque aquela manhã de digitar que nem delicado cavalinho, né? E voou. A tecla de espaço foi na minha cara. Uma última observação é o fato de que, por causa da agregação de valor da Gradiente ao projeto MSX, a primeira geração de MSX no Brasil foi conhecida como MSX 1.1. E o MSX 2, sabe-se lá por qual motivo, o pessoal passou a chamar de 2.0. Pra ficar padrão. Não, a gente ficou esperando que a gente lançasse o MSX 2.2 pra depois mandar lançar o 2.1 com a revisão. Claro, há boatos, hoje Papai Noel passar lá em casa. Há boatos que dizem que a Gradiente ia lançar, ela tava com tudo pronto, mas entramos em 1990, plano Collor e outras coisas, aí eles suspenderam tudo. Assim e como aí tem os uma lenda kits que o Turbo R não veio pro Brasil por causa de um amigo nosso, mas tudo bem, abafa o caso. Não, essa daí Essa é lenda. Isso é lenda. Isso é gente, vamos ser sinceros, o plano Collor tá virando culpa pra muita coisa já. Pois é. Né? Giovanni, existe, assim, muito rapidamente, realmente, da maneira que foi feito, muitos projetos foram paralisados. Sim. Óbvio que isso não justifica, por exemplo, de repente, o pessoal usou no Collor pra tomar decisões que de repente já deveriam ter sido tomadas antes, porque o projeto não estava andando por algum motivo. Mas a gente nunca pode negar a pancada que foi o plano Collor na vida do brasileiro. Sim, eu lembro do... Eu acho que foi um ano, provavelmente todo mundo queria... Se pudesse apagar, acho que apagava da vida das pessoas. Eu conheço gente que se suicidou. Verdade. Cara. Aliás, conhecia, né? Não, eu lembro da época de gente vendendo carro por 1/4 do valor pra poder arrumar dinheiro. Exatamente. Sim, porque... Mas enfim, esse não é um podcast sobre economia. Não é. Por favor. Esse é um podcast sobre computação e vamos tocar pra frente CP400, que tá aqui porque alguém resolveu agregar valor na Prológica. Mas olha só, já falei que é controvérsia. Na controvérsia é nada não. O problema é que italiano, o problema é que agora o Brian tem 2 fãs de CP400 presentes no momento na sala. Não protesto, eu não sou fã de CP400, eu sou fã de TRS, Collor e de vários clones dele, não do CP400. Então podemos falar do CP400. Pronto! Então vamos lá. Perdeu. Vamos lá. Qual foi a agregação de valor do CP400? O design italiano. Por Feliz design italiano. Eu enviar um CP400 num gabinete do Timex Sinclair 2068, tipo, só pra garantir que ninguém conseguiu rodar os cartuchos originais do Coco? Só isso? Sim, qualquer interface que você comprasse pro TR-70 Collor, de qualquer fabricante de interface do TR-70 Collor, no mundo não funcionaria no CP400, porque ele não conseguiria entrar naquela caixinha. Quem disse que não funcionava? Funcionava. O problema é que a gente sabe que o CP400 Collor era aberto, né? Era só isso. Aberto? Você tem que destruir ali aquela tampa. Não, aberto. Eu deixava ele aberto. Eu deixava os caras todos, enfiava a interface lá dentro e jogava o teclado em cima da interface. Um probleminha estético, cara. É probleminha estético italiano. Sim, exatamente. É só um problema estético, cara. Estético italiano. Pô, mas vamos lá, cara. Ele teve esse probleminha estético, assim, realmente. Não, só que não foi um problema só do gabinete. Eles continuam até na segunda versão, mas mesmo com a correção da segunda versão, teve problemas técnicos da implementação, que era o maldito teclado pastilha. Ele é um teclado pastilha maldito, duro que nem uma praga. Sim. Que a travava, afundava. Sander? Sim. Quiseram utilizar sinergias de projeto usando o mesmo teclado do CP200 e do CP300. É óbvio que não ia dar certo. Exatamente. Aquele maldito teclado do CP200 e 300, eles quiseram pegar a mesma porcaria e botar no CP400 Collor. Não ia, não. E até CP200S, até revisão teve aquele maldito teclado. Mas olha só, e eles fizeram uma coisa, vamos dar o braço a torcer. Eles pegaram e meteram um teclado profissional no CP400 Collor 2. E que teclado horrível. Cara, eu preferi o pastilha, porque aquele teclado, a barra de espaço não era balanceada. Você apertava a barra de espaço e barrava 30 teclas junto com ela. As teclas eram grudadas. E detalhe, eles quiseram fazer um design bonito e pegaram um silk das teclas, botaram em itálico assim, bonitinho, entendeu? Mas, cara, que teclado horroroso. Eu tenho lá, pra quem quiser utilizar, tá lá em casa, CP400 Collor 2, todo igual. É o design italiano de teclado. Cara, que teclado horrível. E as teclas eram meio achatadas assim, então quando você pressionava ela meio que virava de lado e prendia
uma tecla na outra, funcionava duplo, cara, horrível. E assim, gente, só pra... Até porque vamos falar do CP400 em outro episódio. Sim. Assim, só pra você seguir assim, o que a gente fica zoando com o design italiano é o fato de que o CP400, tanto o 1 quanto o 2, utilizam o mesmo case do Timex Sinclair 2068. Sim. Que também Que não é de todo mundo. e que é uma marca que vamos citar agora, porque é o seguinte, eu fiquei meio na dúvida de onde eu colocaria ela, se good ou bad. Por quê? Aliás, aquelas aletas do CP400 não funcionavam, né? Ele tinha problema de superaquecimento direto. Não, na versão 1. Versão 2 não tinha mais esse problema. Ah, Eles pelo trocaram a menos. fonte. Trocaram todo o circuito da fonte. Ufa. Felizmente. Fritava. Não, um fritava. Eu tinha que manter o ventiladorzinho atrás dele, não podia utilizar por muito tempo. A Timex Sinclair é uma joint venture entre a Sinclair Research e a Timex, que é uma fabricante de relógios e outros equipamentos até hoje. Fabricou nos Estados Unidos, lançou o ZX81 e o Spectrum. O curioso é que a Timex Sinclair também vendeu essas máquinas em Portugal e chegou a vender na Polônia também. Aí, Ricardo. No caso específico do design italiano, nós estamos falando do Timex Sinclair 2068, que foi o único ZX Spectrum lançado no mercado norte-americano, que ele recebeu uma série de melhorias, que era um AY38912 e algumas portas de entrada e saída, que infelizmente era um mapeamento completamente diferente do 120 do Plus 128. Em resumo, não servia de nada, né? Sim, tinha duas portas de joystick, enquanto o Spectrum só teve um. Tinha a porta de cartucho e tinha uma pequena alteração na ULA, muito interessante, que era que garantia que o Spectrum, uma coisa igual ao Screen Door da MSI, ou seja, seria em tabela de atributos 32 por 192 e um modo monocromático 512 por 192. Bacana. Que ninguém usou. Ainda na linha também não dá para saber se foi bom ou ruim, e também falando de Spectrum, nós temos o Coupé. O Coupé é uma máquina, a promessa de ser uma máquina maravilhosa seria o Spectrum. Foi lançado em 89, ou seja, quase no fim da vida do Spectrum. Ele trazia um Z80 rodando a 6 MHz, ou seja, um Spectrum que voaria abaixo. Porém, fizeram uma pequena cagada na temporização do compartilhamento de acesso entre ULA e Z80, que em vez do Z80 e a ULA só brigarem por acesso na memória que é compartilhada com o vídeo, não, tinha o mesmo tipo de acesso para toda a memória. Assim, efetivamente, o teu Coupé de 6 MHz funcionava 4. Legal, né? Porque ainda assim era mais rápido que o Spectrum original. Não, o Spectrum original é 3,5 para 4. Não é nada. Ele trazia uma melhoria muito boa na parte som, aquele chip da Philips, o SAA, uma espécie de PST da Philips, muito boa. Ele trazia uma parte de vídeo que conseguia botar ele equivalente até mesmo ao MSX2 na parte gráfica, porém eram modos que só ele tinha e pouquíssimos jogos utilizaram, e aí que tá o que deve ter matado o projeto. Ele permitia expandir a RAM, ele tinha 128 de RAM, mas num sistema de mapeamento completamente diferente do Spectrum 128, que já era padrão de mercado. Parabéns, né? Fazer o contrário. Então ele poderia ter a mesma capacidade de um Spec 128, porém não poderia ser utilizado como tal. Não, ele só conseguia emular Spectrum 48K. Que merda. Aliás, ele era superior ao 128. O preço da peça dele era muito bonito. Sim, ele tem a mesma resolução, ele tem screen 5 do MSI, João. Sim. Grandes questões da humanidade. O Coupé ele foi desenvolvido por dois projetistas que saíram da Sinclair Research, acho que mesmo na mesma época em que ela foi vendida para a Amstrad. Tá explicado. Mas ele tinha um troço legal, ele tinha drive de 3,5 embutido já. Mas isso o Spectrum 2 Plus já tinha. Não, tinha de 3, esse 3,5. Ah, é verdade. Esse era padrão. O Coupé tinha uma coisa que eu achava muito curiosa, que era o formato do gabinete dele, né? Sim. Era um gabinete desktop com um teclado encaixado em cima. Ele tem a forma de um carrinho, se você olhar de lado. Extremamente ergonômico. Não, ele tem a forma de um automóvel, se você olhar de lado. É exatamente por causa do nome, né? Sabe por quê? Lembrar que Só que era um automóvel feio. Era um automóvel feio, sim, era um Fusca. Então, por isso que eu deixei esses dois caras no meio termo entre o good e o bad. Tinham coisas boas que ficaram ruins no final das contas. Olha, o Timex, eu vou decretar ele como bad, só por causa de um detalhe. Se ele tiver o mesmo teclado porcaria do CP400, vai pra bad, com certeza. Não, mas aí que tá, cara. O teclado do ZX Spectrum também não é tão diferente, não é tão melhor assim, então ainda fica na mesma. Bom, mas a gente tá falando de clone. Vamos falar de clone agora, pronto. Vamos falar das cronagens. Os clones. Das cópias. Assim, gente. Basicamente, fazer clone era aquela coisa. Você
tirar a fotocópia da placa-mãe do que você queria clonar, seja Apple II, seja C81, seja o Spectrum, seja o TRS-80. O Color. O Color, na verdade, era mais simples, você só precisava seguir o manual de referência da Motorola. Sim. Mas beleza, a gente tirava a cópia, comprava os componentes daquilo no supermercado ou então na loja eletrônica, onde estivesse, e montava o seu clone. Olha, acho que eu vou dizer até que, de certa forma, até o MSX entra nessa categoria. Mas o MSX foi um pouco diferente, que o MSX O MSX é um padrão aberto. é um padrão É um aberto. padrão aberto. Apesar que O MSX não tinha customizado. Apesar que tem muitos quase MSX por aí, né? O MSX não tinha chip customizado. Você podia comprar o da CCE, não. Qual é que o Giovanni tinha? Era o MC1000, né? MC1000? Que era quase um MSX. Não, o MC1000 é um quase nada. MC1000 é um caso à parte que a gente tá prometendo há anos fazer um episódio sobre e vamos ter que fazer. Deixa a gente conseguir classificá-lo. Sim. Enfim, mas isso é outra MSX é o elo história. perdido, pronto. Exatamente. O meu grande detalhe é, não houveram clones do Commodore 64. E dos Atari 8-bit. Provavelmente porque as pessoas tinham medo do Tremel. Imagino que as pessoas, tipo, Assim, sim, César, lançavam o clone de 64. César, O Tremel. somente um adendo. A popularidade da biblioteca de software do Apple II fez dele uma máquina absurdamente copiada. O Spectrum, por mais que ele tivesse a ULA, ela também foi clonada à torta e direito no Brasil, conseguiu, e o pessoal no leste europeu também conseguiu. Então o que você mais tem no leste europeu e até hoje é clone de Spectrum. Sim. Aliás, a gente vai ter um episódio em 2013 de leste europeu. Algumas pessoas já receberam coisas bacanas que eu achei por aí. Sim. E vai ser um episódio extremamente interessante. E como fazendo a referência, né? Fazendo a da reversal russa, né? Lembrar na União Soviética, e os ZX Spectrum clona você. Exatamente. Eu imagino que ninguém clonou o 64 porque as pessoas provavelmente iam dormir e de noite tinham um pesadelo com o Tremel esganando elas. Ou o respectivo advogado da Commodore. A mesma coisa valia para Atari. Porque assim, o Commodore 64, tirando a ROM que eles pirateavam da própria Microsoft, deixou o Bill Gates muito chateado da vida até hoje. Assim, o processador 6502 foi fabricado pela MOS, que era deles. A mesma coisa valia para o VIC-2, para o SID, para os chips complementares, como a 6522, eu acho que é a parte de I/O. Quer dizer, tudo era feito pela Commodore. O mesmo vale para a Atari, exceção do 6502 que eles compravam no concorrente. Pois é. É isso que é bizarro. Mas assim, a GT e o Poké e aquele outro processador que eu nunca consigo lembrar o nome do Atari 8 bits, Attic. Esses três caras eram, na verdade, não só eram chips feitos pela Atari, eram tecnologias desenvolvidas pela própria Atari que equipavam as máquinas de arcade dele. Consoles também. E os consoles, por causa do 5200. Isso leva a uma outra questão, que uma prática que se tornou comum ali a partir do meio dos anos, que antes começarem a desenhar e fabricar seus próprios chips customizados, até como maneira de evitar a clonagem. Sim, que é o que acontece posteriormente com o Amiga, que vai quase, não na contramão, né, por assim dizer, que acontece também com os MSX, com o chip MSX Engine, que é completamente diferente o conceito, na verdade é uma simplificação da placa. Sim. A Floresta de 74LS se transforma num único integrado. No Amiga, por exemplo, é praticamente o paraíso dos chips customizados. Sim, todos a CSG. A gente vai voltar a alguns clones importantes que nós não citamos nesse episódio. O leitor mais esperto já sacou qual é. Não vamos falar nele agora. Sim. Não. Né, Sander? Ou Deus na minha mão depois de uma bela negociação. Ai, tá bom. E pra terminar, muito rapidamente, porque eu acho que isso vai virar um episódio próprio, a gente não definiu ainda, mas um clone que mudou o mundo, 2 clones que mudaram o mundo, nós já comentamos sobre um deles, uma outra oportunidade, que foi o Compaq Portable, de 83. Graças a eles popularizou os clones de XTs e afins. Não, ele foi o primeiro clone. Ele não era muito bom. Ele conseguia ter 95% de compatibilidade. Na verdade... Era outra coisa, cara. Não era ele. Era BIOS que usava. Que era ele conseguia chegar no BAD. Porém, com o advento da Phoenix BIOS, tivemos a compatibilidade plena. E aí começou daí que veio a onda. 99,5% de compatibilidade. Plena não. E aí você tem, depois, por conta da origem da fortuna do Bill Gates contra a Microsoft, foi que esses clones precisavam ter um sistema operacional instalado de disco. Sim. Como o seu Bill Gates queria o direito de vender o sistema à parte, a IBM foi míope e não aceitou, ele vendia MS-DOS a... Foi míope e aceitou. Assim, o cara quer vender uma coisa pra quem?
Aí foi a MS-DOS, e aí o resto são favas contadas. Sim. Resto, eu sugiro que assistam O Triunfo dos Nerds, se eu me lembro bem, a parte 3. Sim. Como A dizem, própria- a história. Não, parte 2. Isso só pra complementar, até o Tandemil lá em cima que a gente falou, entra nessa regra aí também. Entra que graças à liberdade de venda da Microsoft, o Tandemil veio com o DOS embutido na RAM. Exatamente. MS-DOS 2. A própria história da Phoenix BIOS é um episódio à parte. A forma como eles desenvolveram a cópia da BIOS da IBM. Todo o cuidado que eles tiveram. Não, e tiveram tanto cuidado que até hoje, se você pegar algumas determinadas placas-mães, ela ainda possui a Phoenix BIOS. Sim, eles vendem até hoje. A plataforma deveria ser chamada Phoenix Intel. Sim. Não só Intel. Isso aí. Se a E Intel com hoje é o isso- que ela é hoje, é culpa da Fênix. E com isso a gente encerra esse episódio, né? Tô vendo Sim, aqui. encerramos também botando no show notes o vídeo do Pete Perkins, que acho que o resumo dessa parte de clones que a gente acabou de citar aqui, né? E não só da parte de clones, né? Na verdade, acho que muita coisa. Do episódio em todo. Ele software de pouco, você faz as coisas. Acho que tá no Pete Perkins. Enfim, gente. E a gente volta no próximo episódio com um convidado. Inclusive já tá nos nossos estúdios. Devidamente acorrentado, amarrado. Sim, claro, já pegamos a bola de ferro presa no pé dele, já tá aqui, ó. E é um dossiê. Isso que a gente pode falar. É Gente, o máximo que a gente vai falar. aquele abraço. Gente, até mais então. Despedindo até daqui a pouco, em 15 dias. Pessoal, muito bom falar com vocês, muito bom mais um episódio sobre essas máquinas de doido que a gente curte. Voltamos no próximo episódio, em breve. Daqui a 2 semanas nos ouvirão. Até! Galera, você pode dar em doido mesmo, mas é divertido. A gente remete à infância, né? Os olhinhos brilham. Quando falam mal do meu CP400 Color aqui, eu fico nervoso. Mas olha, eu sei que ele teve seus problemas. A gente teve que segurar o Sander 2 vezes pra ele não soltar frango. A Sander morra. Engraçado, o Giovanni fala pra mim, a Sander morra, mas se eu morrer ele não vive sem mim, ele vai chorar no meu buraco. Tenho certeza, cara. Vai chorar no buraco? Opa! Opa! Ou então ele vai fazer xixi no teu túmulo. Pois é, cada um chora por onde sente saudade, né? Afinal de contas. Encerra, isso piora você, Sander. Encerra logo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Fiquem com Deus e obrigado por mais essa ouvida no nosso podcast aí. Tchau, tchau. E pessoal, até logo. E depois dos clones, eu vou para a Arábia Saudita. Não, era Marrocos. Ah, Marrocos? Eu não vi novela mesmo, então deixa. É do barulho, ainda estava. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma sessão de leitura de e-mails, comentários e palpites e todo o resto do Retrocomputaria. Hoje, finalzinho do episódio 26, 28? 27. Ah, tô acelerado já. Episódio 27. Aqui no caso, Giovanni e comigo... Ricardo Pinheiro. Então vamos lá, começando. Hoje vou ver minha lista. Gente, a lista tá caindo no chão hoje. Tá certo. Vamos começar com os comentários do episódio 26, primeira parte do episódio de Apple II, mais um dos nossos dossiês, da nossa quase interminável série de dossiês. Gente, é quase igual às efemérides, diferente que as efemérides vão acabar um dia, os dossiês não, ou ao contrário. Acho que nenhum dos dois vai acabar tão cedo. Então, Ricardo, como é que você quer fazer aqui? Vamos cortar pelo menos o programa que a gente teve? É simples explicar o problema. Eu já comentei e coloquei nos comentários, mas eu queria falar de novo, pessoal. Não foi o problema em si só a questão do áudio. O Ricardo Banco teve um problema com o headset dele e ele teve que gravar com o microfone do notebook. O problema é que acabava captando muito eco. Eu tive que tentar melhorar o áudio dele, tentar limpar um pouco o áudio dele para ficar um pouco melhor, porque a parte A o áudio não ficou bom. Aliado também a um probleminha que eu tive, que foi montar a trilha sonora, que eu acabei pegando alguns áudios, não tinha visto todo, e eu acabei colocando um áudio, tinha um cara falando, explicando várias coisas. Depois eu subi uma segunda versão, então assim, a maioria dos comentários, teve 19 comentários nesse post, vários comentários que ocorreram relativos a esse problema do áudio, então eu nosso disco, nosso meia-culpa. Depois eu subi uma versão já com isso corrigido, a trilha sonora trocada, sem ter a voz de um americano parecendo uma atrapalha rachada, atrapalhando no fundo. Na verdade o áudio era uma apresentação de algum software ou coisa parecida ali. Era uma apresentação dos jogos da Sierra Online para Apple IIgs. Ah, sim. Tinha música legal, achei interessante, só que eu não sabia que o sujeito parava no meio e ficava dando explicações. Então isso acabou atrapalhando. A gente teve vários comentários
comentários, o pessoal reclamando, comentando desse fato. Teve o Daniel Campos falando, pedindo vídeos e fotos oficiais da Retro Rio, acho que ele já estava atrasado. Eu já tinha publicado tudo, fotos e vídeos da Retro Rio, e já tá tudo lá. Se você ainda não viu, por favor, vá lá e visite, tá imperdível. Sim, tivemos um comentário do Neliod, tirando a parte do som, né, de resto, ele fala, tem hora que tira a atenção ouvir esse outro programa tocando em background. Quando ele fala de resto, está muito bom o episódio. Boa lembrança do meu TK3002E com placa CPM. Eu rodava o Apple DOS, no caso, o DOS 3.3, né, e o ProDOS. Joguei muito Karateka nele. E o Jessel Matos Assunção Júnior, vou ver o comentário que ele mandou. Ele também falou da questão do áudio, mas ele deu a perceber que meu Apple II foi mencionado na hora de falar de uma empresa que vendia kits. É a Microcraft, que vendia esse Craft 2 Cruz montado normalmente ou em pedaços. Comprei deles a parada principal sem nenhum chip e o gabinete, e depois troquei por outro, de qualidade bem inferior, infelizmente. E tinha uma abertura para as teclas numéricas. Devia ser o Apple II da Milmar. Depois tivemos o Gui do Ivan, mas até relacionado com o episódio. A brincadeira do Gustavo Ribassi, de chamar o cara de um sexto elemento. Seu comentário. Depois o Gessel avisando que o episódio ficou bem melhor. Nós temos a comentário teve o Vitor Truco, comentou, Alexandre Morgado, e aí o pessoal falou, alguns vídeos reclamaram daquela gravação que nós fizemos lá da Retro Rio. Aquela gravação não tinha jeito que ela foi feita no bar. Gente, aquela gravação foi literalmente feita no bar, mas não, ninguém tinha bebido nada ainda. Pois é, isso que era o mais bizarro. Nós estávamos todos sóbrios. Foi tão bizarro, como um bando de nerds, né? Nerd bebe. Que brincadeira não, nerd bebe sim. Eu assisti um documentário, um cara comentando, falando assim, teve um evento que eles saíram da Hungria, que eles foram para um evento de Demoscene na Polônia, que eles chegaram no primeiro dia, a equipe de organização já estava bêbada, no primeiro dia. Ele falando, os finlandeses que foram lá para participar, todos eles tomando vodka na garrafa. Isso dá medo. A gente gravou com o celular, então foi basicamente passando o celular de um em um, cada um falando o que achava. Não pudemos levar o estúdio móvel para dentro do bar. Pois é, não dava. Na Pombo, tinha um comentário do Arthur Gustavo que disse que pensar que a minha profissão nem existiria se não fosse a Apple. Existia antes, mas que foi um baita avanço, foi. Mais ainda do comentário do nosso programa de áudio. É legal esse problema do áudio, que a gente teve uma série de comentários conseguimos ter uma ideia de que as pessoas realmente ouvem o Retrocomputaria. É porque a gente sempre faz campanha pedindo o pessoal comentar e o pessoal não dá muita bola. Sim. É interessante, acontecer isso, porque a gente viu o pessoal reagindo e falando do programa do áudio, pra gente ter realmente uma noção de quem tá ouvindo. Olha, acho que a partir de agora vamos soltar o episódio sempre assim. A primeira versão com áudio todo ferrado, 2 dias depois soltar a versão com áudio bomba, ver se vocês comentam. Não, vamos colocar com áudio bomba perdido em algum momento do episódio. Alguma coisa do tipo, não sei. Não necessariamente no começo, mas em algum lugar pro cara ficar atento, inclusive. Pois é. E entre os que comentaram, temos também o nosso onipresente comentador, o Drug, seu vizinho, né? Sim, de Drugtuba, cara que tá agora depois do pedágio chique, estão colocando um pedágio chique por metragem de Campinas pra Indaiatuba. Ele disse assim, necessário opinar sobre o sonho, pelo menos a versão que eu baixei, que foi antes de ver os comentários, não atrapalhou tanto assim. Depois eu voltei a baixar a versão com acertar e escutei de novo, mas não acho que tem muita coisa pra a versão não. O áudio do computador tava um pouco ruim, mas chegou uma parte ou deu pra aprender 100% do conteúdo e aprender um pouco mais sobre essa máquina que eu gostaria de ter, não por ser um fanático por Apple, mas sim pelo valor histórico dela. Sobre a Retro Rio, acho que me adiantei e comentei um pouco sobre ela há uns programas atrás, mas na boa, as fotos mostraram um evento muito bacana com muitos micros mesmo. Novamente, meus cuidados para quem levou o Abaco. Juan Castro. Juan, tá vendo? Mais alguém gostou da ideia do Abaco além da gente. Mas o Juan tem que lembrar de baixar o PDF do manual em português ou em inglês, porque o manual em chinês que vem, ninguém sabia usar o Abaco. É o datasheet, né? Baixar o datasheet do carburador e do Abaco. Pois é. Só os fortes entenderão essa do datasheet do carburador. E eu já disse que independente da paixão dos organizadores, em Beta Retro Vigas trabalhando de frente com a Retro Madrid. Sonho meu, sonho meu. Se pegar só os organizadores aqui, juntar as coleções, tem quase um pacote Retro Madrid. Não, só pegar o Juan, cara, vou mandar ele levar o que ele tem. Juan, a minha coleção, a coleção do Sander, agora a coleção do Daniel e companhia.
vai ter um bocado de bizarrice, né? E aí encerramos a parte A do episódio 26 e vamos pra Retro Hit 64. Você fez o intencional, né? O quê? A Retro Hit 64, preferida do Mord Achai. Você deixou um pacotão Commodore. Eu acho que foi, nem lembro como é que ficou, mas como você diz, o Drugo de Drugtuba comentou que a cada nova edição dessa série dá pra sacar porque eles serem as mais votadas do Mod Archive. Se elas estão vindo da 40ª pra primeiro, eu sinceramente não sei que nível vamos chegar, porque desse Retro Hit já foi excelente. Drugo, deixa eu te contar uma historinha. Essas músicas que pegando lá são as 40 melhores, mas não estão em ordem não. A gente não montou esse Retro Hit vindo da 40ª para, por exemplo, a 31ª, depois a 30ª, até a 21ª, não. A gente pegou as 40 melhores, mas não está avaliado ali qual é a melhor, não tem uma ordem. Fico te frustrado, vai ser sempre nesse nível. Excelente, mas nesse nível mesmo. Até porque senão ia ficar muito óbvio, né? Só eu ouvir a última, melhor do Mod Achai, preferida do Mod Achai. Pois é. E acabaram os comentários. Vamos logo pro parte B do episódio 26. No Blogspot tivemos o Juan Castro comentando do John Greenville, que é o cara que fez o Forfall e fez o projeto das 44 cores no Coco. Aliás, assim, uma frustração pro pessoal do MS1000 e eu tô nesse pacote é que, ao contrário do Coco, em que o 6809 sabe que o 6847 existe, os 80 no MS1000 não sabe que tem o 6847 ali, não sabe nem o que o bicho tá fazendo. Ao contrário, né? O 6847, a única coisa que ele faz com os 80 é falar: segura aí, eu tô acessando a Verram. Aí ele comentando, ele trabalha como engenheiro do kernel do Linux lá na Red Hat. A conexão ideológico-espiritual entre Linux, ou melhor, software livre geral e retrocomputação, é mais intensa do que muitos gostariam de admitir. Pois é, Juan, é a filosofia hacker, né? Só gostar de usar em computador. Pois é. Seja ele seu novíssimo iPod 5 com tela maior e tudo menor, ou mesmo um Apple II com 4K de RAM. E tivemos, essa eu vou deixar pra você, essa foi legal. Tivemos um comentário internacional. Sim, Retrocomputaria International. Vamos ter que arrumar agora correspondentes internacionais. Esse é o comentário do Wise, sobre o que o homem falou. Ele é da Nine Cloud. Ele é do lado do pessoal da Cloud9, né? Cloud9. Peraí, pra quem não tá entendendo, os caras que desenvolveram aquele adaptador de 6809 pra se colocar no seu Atari e trocar o processador dele. E também fizeram IDS, lá na interface da Apple Coco 3. Sim. E aí ele fez um comentário em inglês que ele vai tentar traduzir, mas eu vou dizer, desculpas por não falar português, mas eu vou dizer que ele realmente gostou de conhecer usuários de Coco brasileiros como o Juan e outros de conteúdos online. Ele está realmente impressionado com a cena de retrocomputação no Brasil. A distância nos separam e o idioma talvez seja uma questão, mas é bom saber que temos solidariedade, temos outros com afinidades semelhantes, nossos amigos brasileiros, que compartilhamos o amor por essas máquinas de 8 bits. E o Juan aproveitou e perguntou, já fez um gancho convidando ele para vir ao Brasil fazer uma visita, gravar um videocast. Sim, durante o inverno, que é um clima mais ameno. Juan, não tá tão ameno assim. Que inverno, Juan? Que inverno? Se o último inverno no Rio de Janeiro bateu 41. Sim, aqui tá batendo 36, 62 dias sem chuva. Aqui, como diz minha mãe, acenderam o maçarico. Sim. A melhor frase que eu recebi foi esses dias assim: no Rio de Janeiro estamos com clima de montanha. Vesúvio, Etna, Krakatoa e outros vulcões similares. Clima de montanha, né? Kilimanjaro, Fuji. Na realidade, estamos aqui o seguinte: esse inverno estamos economizando energia, desligamos o ar-condicionado. Então ele sugeriu para ele fazer uma visita ao Brasil, fazer uma gravação. Vamos ver, quem sabe, né? Se bem que o cara é do Arizona, né? Esse aí entende de calor. Sim. Voltando ao pessoal do Brasil, o Alexandre Morgado teve um probleminha com o episódio com a versão zipada. O zip não foi. Não foi, a gente já corrigiu. E o Juan comentou fotos do Blake Patterson, aquele ao qual fez a gente ficar babando, feito cachorro danado. Com o quartinho de bagunça dele. Porra, o cara tem uma Serenity pintada no teto. Aquilo é sensacional. Aquilo é espetacular. Publicando algumas fotos que ele tinha feito, né, do Apple IIe, o jogo dos Spies. Spy vs Spy e Battle Chess. E por acaso, os Spy vs Spy teve versão pra me assistir, inclusive, também. E o Battle Chess, que era um clássico de quem jogava no XT. Eu joguei Battle Chess. Na verdade, assim, o pessoal que curte realmente xadrez fala que o jogo é legal pelas animações, porque o computador é muito burro. É. Aliás, o Battle Chess ele
tem tanto versões para Apple II 8-bit quanto para Apple II GS. E aí a gente fechou os comentários da parte B, episódio 26. E vamos pro Retro Hits 165. Que é um episódio do tema de Titânio. É o Subway Sonic Beat Railway Station 5. Comentário na Combo, de Drugituba, cidade a meio do caminho para de Sorocaba. Acho que um dia eu vou conhecer Indaiatuba. A gente fala tanto dessa cidade aqui, tirar foto na pracinha da cidade. Aproveita e conheça o prefeito dela. Aham, é só depois de 6 de outubro, né? Não, acho que ele deve ser reeleito, Drug. Então deve ser ele o único morador, né? A pessoa fala que Indaiatuba é uma cidade incrivelmente plana, então o pessoal lá anda muito de bicicleta e anda muito de moto, porque não tem ladeira. Dá pra não usar carro. Então vamos lá. E mais uma vez o Chimpanzé conseguiu. Eu não sou muito fã de músicas grandes, mas essa eu sinceramente só sei que é uma música só porque foi avisado no começo do podcast. É muito bacana mesmo. Deixei em loop enquanto programava e nem sei dizer quantas vezes tocou. Só sei que curti pacas a música. Nossa. Eu só espero que a música não atrapalhe a sua geração de código, né? Às vezes ajuda, esse que é o problema. Então os programadores, às vezes eu faço isso, eu coloco o que eu estou ouvindo enquanto eu estou fazendo código. Não que ajude a debugar, mas ajuda a você entender o humor dos seus comentários no código. Muitas vezes trabalhando eu estou colocando para me ajudar a me concentrar, para me manter isolado de conversa para poder trabalhar melhor. Que bom, Doug, legal, como você gostou. A gente tem mais material para sair do Chimpanzé para 2013, acho que não tem mais alguma coisa para sair agora em 2012 ainda. Para 2013 a gente vai ter mais. Aliás, Retro Hits 2013, se preparem porque tem cada coisa muito doida para sair, vocês vão ver. Algum trabalho autoral de algum membro do Rato Computaria? Ainda não. Melhor não. Eu falei bem, melhor não. E aí a gente passa por os comentários do episódio 26, da parte C. São 2 comentários do Juan. Encerrando o episódio Apple II, né? Sim. São 2 comentários que são um só. Ele fala, por exemplo, o primeiro jogo lançado pela Electronic Arts foi para Apple II, é o Hard Hat Mac, que faz um jogo que faz de vilão um fiscal de segurança do trabalho. Se ele fizesse de vilão um gerente, sei lá, no caso dos professores, um pedagogo, ou algum desses profissionais, um auditor, aí seria mais compreensível. Não teria gerado tanta polêmica, tanta controvérsia. Não, é que assim, alguns jogos dos anos 80 hoje seria um motivo de quase comoção social, né? Esse aqui, por exemplo, onde o vilão é o técnico de segurança do trabalho, e um outro que também clássico, o Jack the Nipper. Sim. Dos ingleses. Claro. Do molequinho que tem que fazer arte e travessura. E ele tem que fugir. E tem que fugir pra continuar fazendo bagunça. Senão ele é pego e tem uma palmada e vai se estrepar. Daí, eu nunca consegui fazer mais do que 7 das 12 travessuras do Jack the Nipper. E o mais bizarro é que a continuação do jogo é mais politicamente incorreto ainda, né? Que ele é deportado pra África. O Coconut, não sei o que lá, literalmente o moleque é deportado. Não, a família é deportada pra Austrália e ele consegue fugir do avião no meio do voo, caindo na África. Jack the Nipper 2, The Coconut Caper. Deve ser jogar a graxa no cipó do Tarzan, o Tarzan escorrega e parece de borracha, sem jogar cebola em as hienas. Ou seja, as pessoas reclamam de Carmageddon. Então, ele continua falando, né? Entre as várias planilhas concorrentes do Musical, faltou citar o Supercal, que é verdade, rodava em CPM. Supercal que era da Computer Associates, da CA, teve com a CPM, daí foi feito inclusive um post para MSX e também para MS-DOS. Era na CPM, marcava a célula corrente circundando alguns sinais de maior e menor, já que não tinha como gerar o vídeo reverso. Planilha concorrente, essa também para Apple II obscuríssima, era The Spreadsheet, ou seja, o nome seria a planilha. Não, o Bruno comentou, é ser incrivelmente complicado procurar isso no Google. Até hoje é complicado procurar isso no Google. Com certeza. Aliás, o Juan também ele não sabia, né? Ele comprou o Messi RAM e veio com a indicação do fabricante, IC. Aí ele falou também que seria muito complicado procurar isso no Google, porque ele não conseguia saber quem seria o fabricante do IC. Não, IC é Italcom, é Italtec Componente. Ele não sabia essa informação. E aí ele fala que a Dust Spreadsheet funcionava igualzinho ao Visical, que só permitia que as colunas tivessem largura diferente. No Visical, todas tinham uma largura, uma mão na roda, certamente. Eles não lembram do fabricante, talvez fosse os Bigo Bros, talvez, não sei. Aí eu te pergunto, Giovanni, será que era do Bigo Bros? Não, eu não estaria me lembrando de ver na lista de software dele. Nos catálogos bem-humorados que eu cheguei a dar uma olhada com calma. Não vi nada de planilha lá. Também um aplicativo com o nome desse, né, encaixa bem com eles, com a proposta bem-humorada deles de
fazer, né? É de não alimentar o jacaré com o disquete. Pois é. Nunca mais achei referência a algum desse produto, mas eu juro que ele existiu. De verdade, tá bom, a gente acredita em você. O Loadrunner tinha um add-on maneiríssimo que era um editor de níveis. Na minha cópia, num lado do disquete tinha os níveis oficiais, no outro para armazenados os que você criar. Esse jogo foi portado, muito bem portado e passado para MSX, não desconheço editor de níveis para esse. No MSX o Loadrunner ele foi comercializado em cartucho, então ele não tinha suporte ao editor de níveis, é você ter uma opção de carregá-lo, né? Aliás, eu nunca consigo lembrar o nome do cara do Omega Hertz. Por que eu tô dizendo isso? Um dos primeiros episódios do Omega Hertz, lá no monsterfit.com, o Carrington Vanston, direto do Canadá, ele fez uma análise muito legal do Loadrunner. Ele comenta assim, além do comentário da citação, que ele fala que os bonequinhos vieram do Shoplifter, que o cara não estava querendo fazer os bonequinhos, ele comenta que o criador do jogo parece que pegou toda a molecada da vizinhança e chamou para fazer as fases. Então que várias fases têm identificação de quem criou, seja iniciais perdidas no canto da tela, ou até a própria tela, a própria fase é formada pelas iniciais. É bem interessante essa história obscura. Inclusive ele fala da versão do MSX, quando ele cita as versões que foram lançadas. Ele não completa falando, não podemos esquecer da velha piada. Existem 3 grandes paradoxos na língua inglesa, que seria inteligência militar, ética empresarial e o Microsoft Word. E Microsoft funciona. Para quem interessar, é o Omega Hertz episódio 2. Faz depois o segundo comentário com as erratas da escrita apressada que ele fez, aquele que ele fez lá naquela tábua de carne que ele tem no celular. Pra quem não sabe, ele tem um Galaxy Note, por isso o Giovanni vai lembrar que parece uma tábua de carne. Também tivemos um comentário do Gessel Matos de Assunção, relativo ao episódio 26, que ele disse: um editor que usei bastante no Apple II se chamava Magic Window. Ele usava um módulo gráfico para mostrar 66 colunas com caracteres bem ruinzinhos. Na falta de uma placa de dentro das colunas era o melhor que dava para fazer. E a gente no MSX usava um esquema para simular 64 colunas numa tela tipo Screen 2. Tinha também um sistema de formatação de texto chamado Gutenberg, serial como LaTeX. Só os fortes entenderão a referência. Dava bastante trabalho para usar, mas o resultado era bom. Eu fiz algumas animações no Apple II com o programa TGS, The Graphic Solution, que era a coisa mais primitiva possível. Eu não viu nada, tinha coisa pior. O programa Take 1 era muito mais amigável, mas menos popular no Brasil, em função de ter um sistema de proteção contra cópias razoavelmente bom. Além disso, encerramos os comentários. Não tivemos nenhuma mensagem no Twitter. De e-mails, tivemos alguns e-mails mais recentes, mas alguns não estão diretamente relacionados a esse episódio. Acho que de comentários e e-mails é isso. Aliás, só para comentar, tava lendo aqui o post do que eu não conhecia o jogo, Rad Hatchback, que a gente já falou muito rapidamente, não falou, citou que foi um dos primeiros jogos da Electronic Arts. Sim, um porte para MS-DOS, Apple II, Amstrad 8-bit, Commodore 64 para Quadro. E para quem não associou, mais uma vez, vale citar, Electronic Arts é a empresa que hoje faz aquele jogo lá da Federação de Futebol Amador, Soccer, insira seu ano aqui. Fazemos algum outro jogo, aliás? Tem várias outras coisas para eles desenvolverem. Mas hoje eles estão focados mais em jogos, mas eles já foram uma empresa que desenvolvia, inclusive, processador de texto, programas de desenho. Era deles, Deluxe Paint, não é? Deluxe Paint era deles, Deluxe Paint, eles fizeram o Deluxe Writer, eles tinham um outro pacote de software, assim, né, nesse estilo, para Amiga, não lembro agora que foi. Foi uma das principais empresas, as primeiras empresas a desenvolver software pro Amiga. Interessante. Eu acho que é isso, né? Em termos de comentários, em termos de e-mails, acho que é isso. Encerramos o episódio 27. Acertei! Então nos vemos daqui a 15 dias com o episódio 28. Alguma prévia, algum spoiler do episódio 28? Não precisamos fazer isso. Além de que a gente vai acabar se filiando à Associação Nacional dos Exploradores de Tubarão? Não, temos que criar inclusive uma, né? National Shark Jumpers Association. Fazer umas camisas dessa. Pois é, voltamos ao pessoal daqui a 15 dias, já no episódio 28. Esperamos que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, falem o que vocês estão achando, que gostaria de saber o que vocês, qual é a opinião de vocês sobre os episódios. Principalmente agora do episódio 27, que a gente tentou mudar um pouquinho o formato, né? Sim. Trazer uma dinâmica um pouco diferente, mas ter uma temática um pouco mais aberta, aumentar o nosso leque de possibilidades no episódio. Né? Juntamos um monte de assunto no episódio só, né? Foi. E ficou legal, né?
Sim, ficou bem legal. Não foi a primeira vez que a gente fez isso, né? O Grandes Fracassos e o videogames que viraram computador e vice-versa também chegaram a encostar nessa ideia. Sim, é verdade. Então é isso, pessoal. Até daqui a 15 dias. Espero que vocês tenham curtido. Comentem, deem suas opiniões. Leiam a gente na Play Plus e a gente se vê. Até mais. Até mais e... Como é que aquele radialista falava? Meu obrigado e um bom dia. Deve ser uma coisa assim. Até mais. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.